Olá! Hoje nós vamos falar sobre os andaimes. Andaimes são importantíssimos para a indústria da construção. Os andaimes são estruturas provisórias muito utilizadas na construção civil para a realização de trabalhos em lugares elevados que não podem ser executados em condições de segurança a partir do piso. Normalmente, são utilizados em serviços de demolição, construção, reforma, pintura, limpeza e manutenção. Sem andaimes, como é que poderíamos lavar as janelas dos edifícios espelhados tão em moda nos dias de hoje? Antes de mais nada, vamos conhecer os tipos de andaimes que existem. Existem vários tipos de andaimes: fachadeiro, fixo, móvel, andaimes em balanço, andaime suspenso mecânico e motorizado. Os andaimes mais perigosos são os que ficam suspensos por cabos na fachada dos prédios. Sempre que eu vejo algum, eu sinto um frio na barriga. Mas uma coisa é certa: para se trabalhar sobre um andaime daqueles, é preciso ter coragem. Mais do que coragem, é preciso ter cuidado com a segurança do equipamento e com a segurança individual do trabalhador, é claro. O andaime suspenso mecânico é um dos mais tradicionais da indústria da construção. Vamos conhecê-lo melhor. Os andaimes suspensos mecânicos são aqueles cujo estrado é sustentado por estruturas metálicas e elevados por meio de cabos de aço, movimentando-se no sentido vertical com o auxílio de guinchos. As equipes que trabalham em andaime suspenso terão que receber orientação específica quanto às medidas de segurança a serem utilizadas em cada situação. É uma atividade que apresenta muitos riscos, principalmente se as normas de segurança não forem seguidas com bastante rigor. Um dos aspectos mais importantes do uso de andaimes é a sua fixação. Antes de tudo, um andaime suspenso mecânico precisa estar bem fixado, ou então pode cair lá de cima. É uma questão bem objetiva. Os sistemas de fixação, sustentação e as estruturas de apoio dos andaimes suspensos deverão ser precedidos de projetos elaborado e acompanhado por profissional legalmente habilitado. Caso contrário, o risco poderá ser maior para os trabalhadores. É comum você andar em obra, você vê trabalhadores pendurados em andaimes, cadeirinha, que é uma variação também, sem um cinto de segurança, sem a linha de vida, sem um trava-queda. Então essa responsabilidade primeiro começa com o próprio trabalhador. Aqui ele tem que checar as condições de segurança dele. Ele tem que sempre lembrar que ele vai estar a 20, 30, 40 metros de altura e uma queda numa altura dessa realmente é fatal. E por parte de quem fornece o equipamento, de quem instala, checar se o ponto de fixação está correto, se o ponto de instalação onde ele vai se colocar as vigas de sustentação é perfeito, é seguro. As maiores complicações estão nas obras já prontas. Essas são as mais complicadas porque prédios com 10, 20, 30 anos de idade, ninguém tem mais os desenhos de estrutura, de platimbanda. Então, muitas vezes é preciso fazer improvisações. Eu cito amarração em casa de elevador, o pessoal amarra em tubulação, em caixa d'água, nos pontos mais diversos possíveis. A sustentação de andaime suspenso deve ser feita por meio de vigas, afastadores ou outras estruturas metálicas de resistência equivalente a, no mínimo, 3 vezes o maior esforço solicitante. É proibida a fixação de sistemas de sustentação dos andaimes por meio de sacos de areia, pedras ou outras improvisações. A obrigação do fabricante é ir no local, dar um curso de utilização da máquina, fornecer um manual de orientação e colocar a máquina dentro exatamente do que a norma pede, em cima de todos os quesitos de segurança. Agora, quanto à utilização, vai muito do usuário ou da pessoa que vai realmente estar em cima da máquina. Ele tem que verificar coisas simples, coisas evidentes, que ele possa identificar de uma maneira visual. Se o estrado do andaime está em condição segura de ser utilizado, se as uniões entre os estrados e a catraca do guincho com o estrado está em perfeitas condições. No caso de andaime motorizado, toda a instalação elétrica, tudo que diz respeito ao equipamento que pode ser verificado, ele tem que checar isso. Tá? Essa é a responsabilidade dele, né? E, se possível, tá, ir ao topo do prédio e na cobertura, verificar se as vigas, a amarração está segura. Quando o equipamento é vamos dizer, do cliente final, de uma construtora, de uma empresa de conservação, a responsabilidade é dela. Tá? Ela tem que seguir os manuais do fabricante, verificar
quantas horas determinada peça tem que ser substituída, verificar as condições do cabo, verificar as condições, existem máquinas motorizadas hoje, máquinas elétricas, ele tem que verificar a condição de freio, ele tem que verificar se todos os componentes elétricos estão em perfeitas condições de uso, quando o usuário da máquina é o próprio proprietário dela. Quando se trata da locação, a obrigação é do locador. Tá? O locador, existe várias empresas de locação, a frota de andaimes é enorme, tá? Então todos esses guinchos, toda essa quantidade enorme de equipamentos tem que ser mantido pelo locador. E lógico, o usuário ele tem que recusar, ele obrigatoriamente tem que recusar qualquer equipamento que seja entregue que não esteja numa condição satisfatória de utilização. Nenhum andaime destes pode ser improvisado. Existem exigências de segurança para a construção dos mesmos. Não se pode aceitar um andaime feito com sobras de madeira da construção. Um andaime de madeira pesa muito e as sobras de madeira não oferecem a qualidade e a resistência necessária. Vamos descobrir como é perigoso trabalhar num andaime destes. A principal causa de acidentes graves e fatais na indústria da construção é a queda de altura. A falta de manutenção dos andaimes ou a utilização de cabos de aço velho, oxidado com emendas, podem também provocar graves acidentes. O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração completa e a madeira deve ser de boa qualidade. Os andaimes devem ser providos de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas cabeceiras. Com um trabalho tão arriscado como esse, a melhor solução é adotar uma série de medidas preventivas. Precavendo-se contra os riscos do trabalho, tudo muda de figura. Olha, a primeira providência vai ser os trabalhadores colocarem o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Eles vão colocar um cinto de segurança, tá? Tanto um quanto o outro. E depois do procedimento da colocação do cinto de segurança, eles vão fixar esse cinto de segurança a um trava-queda, e esse trava-queda vai ser fixado numa corda que a gente chama de linha de vida, tá? É o que eles vão fazer agora. Vamos colocar o cinto então? Esse cinto, que é para evitar, num eventual acidente, ele cair junto com a máquina, porque a própria norma pede que essa corda de segurança, essa linha de vida, seja fixada num ponto diferente aonde o andaime está sendo fixado, os cabos de aço do andaime. Tá? Ele está confortável, verifique se ele está te dando liberdade de movimento, isso todo regulado, né? Esse sim é um modelo paraquedista, e aqui na parte de trás, né, é que ele vai fazer a fixação do trava-queda. Tá? Ele vai prender o trava-queda aqui, que também é um outro EPI para prevenção contra a queda, que é o que eles vão fazer agora, para poder iniciar a jornada de trabalho. Vamos montar o trava-queda então? Ele tem a corda, né, onde já está fixado lá na parte superior do prédio, e ele vai fazer a fixação, a montagem desse dispositivo na própria corda. Isso. Uma vez preso, o trava-queda na corda, ele vai prender o gancho de segurança no cinto para poder estar seguro na jornada de trabalho. Exatamente, você vê que ele dá liberdade de movimento. Ó. Agora ele vai fixar o gancho de segurança no cinto, ele vai prender na parte de trás. Esse é um tipo de fixação por mosquetão, e o outro é com um gancho de segurança. Esse gancho, ele tem uma dupla trava de segurança. Deixa que eu te ajudo aqui, Edmilson. Ele tem uma dupla trava, eu tenho que liberar a primeira trava e a segunda trava para poder fazer a fixação lá no cinto. Você vê, ó, eu tenho esta primeira trava aqui e a segunda trava. Antes de iniciar, tá, eles vão precisar buscar os capacetes, certo? Isso aqui é a primeira etapa para ele iniciar, ou seja, ele precisa cuidar da segurança individual, da segurança pessoal dele. Agora sim, depois das medidas de segurança, eu fico mais tranquilo. Com trabalhadores preparados, equipamentos corretos e cuidados com a segurança no trabalho, todos conseguimos mais qualidade de vida. E não se esqueça, hein? Não utilize andaimes improvisados. Fique ligado.